Olá, turma do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, né, para mais uma videoaula, ainda na apostila 7, relembrando um pouquinho que nós estamos vendo a época do realismo. Nós já vimos lá o contexto social do realismo na Europa, vimos o realismo em Portugal, vimos também o contexto histórico e social do realismo no Brasil, tá certo? E agora nós vamos ver as principais manifestações realistas. Só que para começar essa aula, eu queria voltar um pouquinho lá atrás, né? Porque falou que quando a gente estudou o realismo em Portugal, deixou bem clara a apostila que o que é diferente do realismo em Portugal e no Brasil é que lá houve prosa e poesia realista. Aqui nós não tivemos poesia realista, né? E não sei se vocês lembram lá na questão Coimbra, do Antero de Quental, grande poeta português, poeta realista. E eu queria começar essa aula com um soneto dele, para fazer assim uma comparação também com o romantismo. O soneto, vocês sabem, é aquela forma de poesia curtinha, são 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, né? Mas o soneto é magistral porque ele consegue resumir nesse curto espaço de texto toda uma trajetória humana, né? Ou toda uma história existencial humana, que é o que eu quero mostrar para vocês nesse soneto do Antero de Quental. É claro que, né, tem que resumir muito e cheio de metáforas e tudo mais, e de figuras, para a gente poder entender isso. Mas vamos ao soneto. O título é O Palácio da Ventura. Sonho que sou um cavaleiro andante, por desertos, por sóis, por noite escura. Paladino do amor, busco anelante o palácio encantado da ventura. Mas já desmaio, exausto e vacilante, quebrada a espada já, rota a armadura. E eis que súbito o avisto, fulgurante, na sua pompa e aérea formosura. Com grandes golpes bato a porta e brado, eu sou o vagabundo, o deserdado. Abri-vos portas de ouro ante meus ais. Abrem-se as portas de ouro com fragor, mas dentro encontro só, cheio de dor, silêncio e escuridão e nada mais. Está aí a poesia existencial realista, né? Longe daquele romântico lá que, né, egocêntrico, em volta do próprio umbigo só, falando da dor, do amor, da emoção, eu não consigo. Blá, blá. Aqui é o drama humano, né, que é narrado aqui. O sonho, a procura da felicidade, né, aquela procura incansável, ele compara com o cavaleiro medieval, né? Ele é o cavaleiro andante, atrás disso aí, de repente encontra o que procura, tá? Mas vai de novo, ao encontro daquela felicidade lá encontrada finalmente, mas o que ele acha? Ele acha só negação. É claro que é uma poesia pessimista, mas é a trajetória, é a história de muitas e muitas pessoas. Quantos filmes, quantos livros que vocês já assistiram, que é essa situação real, né, que o realista tenta transmitir. Esta é a poesia realista, aquela que trata de um drama humano, e é clássico, né? Isso vai ficar. Essa poesia dele, O Palácio da Ventura, esse soneto do Antero de Quental, O Palácio da Ventura, é um dos mais famosos dele. A gente vê muitos em antologias. Eu estou lendo para vocês aqui de uma antologia poética que eu tenho, né? Que é aqueles clássicos que ficam, aquelas poesias que dizem muita coisa, que falam da trajetória de uma vida humana, que exaltam um drama existencial. É a vida humana, afinal, né? Não é aquilo lá que a gente viu na época anterior do romantismo, só o eu, e aí? E não se constrói nada, não se
toca em problema nenhum, né? Aqui a procura encontrou, isso é drama, né? Uns encontram, outros não, é a nossa vida, que esse soneto, né, curtinho, tenta retratar. Aí está também, queria deixar para você aí muito claro, o valor da arte, né? É que essa interpretação toda que a gente faz. Bom, voltando para cá agora, nós tínhamos que entrar na prosa realista do Brasil, certo? Já que nós não tivemos poesia. Nossa poesia depois vai vir lá no parnasianismo, lá para frente, mas é outra coisa, né? Nada a ver com essa denúncia, esse problema social que a gente insistiu demais nas aulas anteriores sobre o realismo, né? Então também eu não vou me estender muito nesta primeira parte que ele explica a prosa realista aqui, brasileira, que vai fazer crítica àquela burguesia romântica, que vai denunciar os males da sociedade, a desigualdade e tudo mais, né? Seria como se fazer uma poesia hoje, né? E se vocês estão acompanhando aí na apostila, eu estou na página 17, eu vou pegar o último parágrafo, em que ele vai citar dois autores que a gente vai tratar, o Raul Pompeia e o Machado de Assis, tá certo? E cita de passagem, né, a produção teatral, que começou lá para trás com Martins Pena, o romantismo, né, nós já vimos isso, cita o França Júnior e Arthur de Azevedo, que escreveram peças, né, mais ou menos dentro do espírito realista, como tem aí, cita Como se Fazia um Deputado e a Capital Federal, entre outras. Uma coisa interessante aí que esse Arthur de Azevedo é irmão do Aloysio de Azevedo, a principal figura do naturalismo, o próximo momento que a gente vai estudar. Bom, então, como a apostila aqui só fala de dois, Raul Pompeia e o Machado, vamos tratá-lo mais. O Raul Pompeia, certo? É um caso meio interessante na literatura, eu já virei a página aqui. Ele é conhecido por um único livro praticamente. Ele escreveu, ele tinha poesias também, mas o livro dele principal chama-se O Ateneu. Aí na página 18, o texto que está aí é um texto do Ateneu. É um livro autobiográfico, está em primeira pessoa. Claro que o personagem lá chama-se Sérgio, né? Ele não pôs o nome dele. Mas é a história dele quando ele, com 11 anos, vai para o internato. Naquela época, nós estamos no século XIX, era muito comum o internato, até segunda metade, comecinho da segunda metade do século passado, ainda havia muitos internatos no Brasil, certo? Pela falta de escolas, então os pais ricaços e tudo mais, ou que tinham algum poder aquisitivo, botavam o filho interno em algum colégio. Então, tinha internato masculino e tinha internato feminino naquela época. E no livro O Ateneu, esse Sérgio personagem, né, que é o Raul Pompeia, né, autobiográfico, é levado pelo pai para um internato famoso do Rio de Janeiro. E lá, então, é um microcosmos, ele vai viver aquele internato que é o macro. Lá ele vai ver tudo quanto é tipo de pessoas, de gente, de professores, de colegas, né? Todos os tipos lá dentro, e ele tem que se virar. Né? Ele vai passar vários anos da adolescência dele ali enfrentando aqueles obstáculos, né? É uma luta constante dele. É um livro famoso do Raul Pompeia, O Ateneu. Ele é chamado também de autor impressionista. Mas depois a gente vai talvez ler esse texto aí, vamos esperar um pouquinho, vamos ver se... Talvez eu vou fazer alguns exercícios sobre isso. Vocês vão notar muito esse problema por que impressionista? Bom, o impressionismo é um movimento não da literatura, mas da pintura. Nessa mesma época lá, né, segunda metade do século XIX, na França, surge o impressionismo na pintura, quando os famosos pintores saem dos seus estúdios, né, dos seus ateliês e vão para o campo, para a rua, para os bosques, fazer a pintura lá, no local, tendo a impressão das cores, do momento, da natureza, né, como estava, né? Então, a pintura impressionista, por exemplo, de manhã, ao meio-dia e à tarde, a mesma paisagem, ela é vista de uma forma diferente, por causa da impressão. E o Raul Pompeia é chamado de o autor impressionista por causa disso, a impressão que ele joga nisso, tá certo? Bom, e é claro, é óbvio
que o mais importante para nós no realismo é o Machado de Assis, a prosa machadiana. Eu estou lá na página 19 e estou vendo que esse início vai dar a biografia dele. E uma palavra que poderia resumir a vida do Machado de Assis é resiliência. O que é a resiliência? A capacidade de você enfrentar todos os obstáculos, apesar de todas as dificuldades. Porque ele é de uma família pobre, o pai é mulato, pintor de paredes, a mãe é uma lavadeira portuguesa, e ele nasce no Morro do Livramento, que seria um tipo de favela daquela época, né? E ele é limitado fisicamente, ele é mulato, ele é gago, ele é epiléptico, ele tem uma série de problemas, mas com uma força de vontade fabulosa, ele vai vencendo todos os obstáculos. Ele soube aproveitar de todas as circunstâncias. Encontrou uma senhora que ensinou a ele o francês, depois com os padres da igreja, ele aprendeu latim, ele foi subindo, ele é um autor autodidata, aquele autor que se fez sozinho. E, claro, que para fazer a obra que ele fez, ser considerado, sem dúvida nenhuma, do século XIX, ele é o maior romancista, né? E dizem até que se o Machado de Assis não fosse brasileiro, se ele fosse francês, ou italiano, mesmo português, ou inglês, etc., etc., ele estava muito mais conhecido no mundo inteiro, certo? O autor do século XIX mais falado e mais conhecido, né, nos estudos aí das universidades pelo mundo afora, é o Machado de Assis, né? Ele tem várias fases na vida dele. Primeiro, eu estou lá na página 20, agora segundo parágrafo, ele foi um autor de múltiplos talentos, múltiplos e múltiplos talentos, porque ele escreveu romances, peças de teatro, poesia, contos, crônicas, e também era crítico literário e teatral, certo? Então, era um leque de diversidades essa cultura dele, e ele saiu muito bem na maioria desses fatos todos. É claro que ele brilha mais no romance. A primeira fase do romance dele, ele é ainda romântico, né? Então, já no finzinho da página 20 lá, tem os romances românticos dele, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, mas já com uma certa análise psicológica, longe daqueles romances do Alencar, do Macedo e companhia, né? Ele já começava isso. E é claro que a fase áurea dele é a fase realista, né? A trilogia realista dele, os três grandes romances realistas. O primeiro, de 1881, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inicia o realismo no Brasil. O segundo é 10 anos depois, em 1891, que foi o Quincas Borba. E o Dom Casmurro, de 1899, quase na virada do século. Certo? E ainda dois livros famosos deles, Esaú e Jacó e Memorial de Arles, de uma fase posterior já da fase do século XX, 1900, 900 e pouco. E dizem alguns críticos que já é uma fase assim mais madura e mais simbolista, tá certo? Agora, o Machado foi um ótimo e perspicaz psicólogo, como a gente fala, né? Nos livros dele. E ele foi mestre do conto, sobretudo. Os contos dele são alguma coisa assim, fora do comum e admirado no mundo inteiro. E ele inaugura também a crônica, né? Naquela época, vejam lá. A gente vai ter oportunidade de depois, nos exercícios que a gente vai fazer, de falar mais, né? E analisar melhor esses aspectos todos da obra do Machado de Assis. Eu já estou com quase 15 minutos, falei demais, né? Eu vou parando por aqui e espero amanhã vocês no plantão de dúvidas, certo? E vai ter muita coisa sobre o Machado de Assis, a gente continua isso, tudo bem? Até amanhã, então, um bom descanso para vocês. Um abração saudoso a todos e todas.